Olá pessoal, estamos aí no vídeo número 3, no terceiro café do nosso café alado. Não por acaso, número 3, triângulo, trinômio, essa figura que a gente tem aí, a aviação chama de trinômio da segurança. Antes de existir parapente, antes de existir asa delta, a aviação já usava esse desenho para falar de segurança. O trinômio da segurança, pessoal, divide em 3 aspectos aí. São 3 aspectos que precisam estar funcionando de uma forma adequada para o voo acontecer de forma segura ou para a gente ter consciência dos riscos de funcionamento de cada um desses 3 aspectos do triângulo. Então, se a gente começa a falar em segurança, se a gente começa a falar em previsibilidade de comportamento, por exemplo, do nosso parapente, a gente está falando de homologação, não é isso? Quando a gente usa essa expressão, o parapente foi homologado dentro de critérios estabelecidos aí por uma norma e recebeu ali uma classificação, por exemplo, nota B, B de bola. O que essa nota B quer dizer? Como é que a gente traduziria isso? Que aquele parapente tem uma forma previsível de se comportar nas situações mais apimentadas e o comportamento dele recebeu, digamos assim, uma classificação B na sua forma, na sua previsibilidade de funcionamento. Então, o B é previsto que vai funcionar, por exemplo, de uma determinada forma. O C vai funcionar de uma forma um pouco diferente. O D, um pouco diferente. Um A, diferente. Cada letrinha dessa, da homologação, traduz, a gente pode traduzir que denota a forma do parapente se comportar nas principais configurações ali mais apimentadas, por onde ele é avaliado, por onde os pilotos de teste fazem ali as aferições para ver como é que o parapente se comporta de forma passiva. Passivo significa o piloto não faz nada para interferir, né? Ele simplesmente observa o comportamento daquela máquina, né? Como uma máquina, pessoal, a gente sabe que as máquinas não costumam ser imprevisíveis. Pelo contrário, elas são bastante previsíveis. O parapente é uma máquina extremamente simples de funcionamento, muito previsível na sua forma de se comportar nas situações mais apimentadas, de forma que, quando a gente fala em homologar a segurança de uma asa, isso é relativamente simples de ser feito. Quando a gente vai para o outro aspecto do trinômio, por exemplo, falando em segurança do ambiente de voo, na atmosfera, num primeiro momento a gente recorre às tais previsões de tempo, previsão de tempo. Previsão que é uma previsibilidade de como o ar vai se comportar nas próximas horas, não é isso? Então a gente recorre lá às previsões para homologar o dia de voo, por exemplo. Então, quero voar amanhã. Será que amanhã a previsão vai homologar boas condições para o voo? Começa a avaliação aí. No dia que a gente decide voar, a gente ainda volta a fazer uma homologação das condições de voo antes da gente decolar. Cada piloto ali dá aquela avaliada, que é pessoal, né? E aí, as condições estão boas para mim? Como é que está o vento? Está previsível o que vai acontecer se eu decolar agora?
Se tiver turbulências, como estarão, aonde está o rotor, aonde eu posso ter eventualmente turbulências mais fortes. Tudo isso faz parte de uma forma da gente homologar, né, a nossa atmosfera onde a gente vai experimentar o voo. Normalmente a gente está falando em homologar ou saber prever como é que vai se comportar o ar onde a gente vai fazer o voo. Agora, quando a gente está falando a terceira parte do topo no triângulo, quando a gente está falando em previsibilidade de funcionamento dessa parte, aí, pessoal, a coisa fica bastante interessante. Quando eu falei para vocês no vídeo inicial desse canal, onde a partilha aqui seria contar para vocês tudo que eu aprendo a partir das experiências dentro da imersão de um CIV. Esses últimos 25 anos passaram aí 4.000 pilotos, 4.000 parapentes diferentes. Enquanto esses 4.000 parapentes eram bastante previsíveis nas suas formas de se comportar, nas principais configurações que a gente testa ali no CIV, que a gente faz ali, a gente faz colapsos, a gente faz stóis, a gente faz espirais. Então cada piloto tem a oportunidade de ver como o parapente se comporta. E o comportamento dos parapentes nessas manobras, até mesmo em manobras mais complexas, além de ser simples, os comportamentos são muito previsíveis. Ou seja, os parapentes não inventam moda. Em compensação, quando a gente está falando do piloto embaixo do parapente, aí o CIV se revela um ambiente bastante interessante, onde a gente percebe que os grandes perigos no voo estão aí, na nossa forma relativamente perigosa da gente se comportar. A gente não é tão previsível. A maioria dos pilotos se depara com isso no CIV. Puxa, mas eu achei que eu ia me comportar assim, assim, assado. Pois é, mas na prática não foi bem o que aconteceu. Puxa, mas eu achei que nessa manobra eu ia saber reconhecer o que fazer, como fazer, que manobra estava acontecendo realmente. Será que era uma espiral? Será que era uma negativa? Para que lado a espiral girava? Tem gente que se confunde, inclusive para identificar o lado de giro de uma espiral, por incrível que pareça, pessoal. Os seres humanos são bastante interessantes na sua forma de se comportarem, na sua forma de interpretarem aquilo que está acontecendo, principalmente em situações mais apimentadas. Então, quando a gente está falando em previsibilidade de comportamento, e a setinha está apontando aí para o ser humano, a gente pode dizer que o ser humano ele beira a imprevisibilidade na sua forma de se comportar. A gente é muito mais imprevisível do que previsível quando a gente realmente vive situações mais apimentadas. É mais fácil prever um comportamento humano quando está tudo certo, quando está tudo tranquilo, quando não há risco de vida, quando as emoções são pequenas, ou está tudo em paz, tudo em calma, né? Mas quando está tudo mais emocionante, quando a gente está vivendo experiências mais apimentadas pela primeira vez, a forma da gente se comportar é bastante interessante, no sentido, é bastante imprevisível. Então, quando a gente fala em homologar um piloto, ou entender se esse comportamento desse piloto vai ser realmente previsível, a gente fica com uma exclamação e uma interrogação ao mesmo tempo junto aí. Não é tão fácil.
a gente mesmo, enquanto uma entidade bastante subjetiva, mesmo a gente tentando ser objetivo, da subjetividade um sujeito não escapa. Então a forma de interpretar o que está acontecendo, a forma de se relacionar com o parapente em situações mais apimentadas, ela não é tão previsível quanto a gente gostaria que fosse. O que os civis mais revelam, pessoal, quando a gente fala em segurança, é que a parte perigosa, a parte imprevisível, a parte quase impossível de homologar com certeza como é que vai funcionar, essa parte somos nós. O café de hoje é para começar a falar disso, trazer objetividade para o grande perigo no voo, é a gente. Os próximos vídeos, os vídeos que seguem, os cafés que seguem, a gente vai começar a destrinchar, a esmiuçar as diferentes naturezas do risco de funcionamento de um piloto enquanto ele está embaixo do seu parapente, e indo além, os riscos de funcionamento de um instrutor enquanto numa relação de instrução dentro do universo chamado CIV. Então, a minha ideia é partilhar com vocês das dificuldades que a gente tem de se relacionar entre si, entre professor e aluno, entre aluno, piloto e parapente, quando a gente se depara com formas bastante perigosas da gente funcionar enquanto ser humano, enquanto aluno, enquanto instrutor. O desafio nos próximos vídeos é falar desses catrapos, dos catrapos humanos, dos estóis humanos, das gravatas humanas, dos reservas que acontecem na parte humana. Equipamento de voo, gente, é fácil e simples de entender e resolver. Essas panes são fáceis e simples de resolver. As panes na entidade humana, até hoje e cada vez mais, são um desafio que se revela em cada CIV novo. Claro, quando eu falo no CIV, é no CIV dentro do universo que eu experimento, nas turmas que eu experimento. Os CIVs são diferentes entre si, instrutores têm experiências diferentes entre si, tem formas diferentes de entender, de lidar com a instrução do CIV. Então eu falo particularmente do que eu vivo, do que eu aprendo principalmente e do que eu erro, aonde eu não funcionei bem enquanto instrutor, aonde eu, enquanto ser humano, não fui assim tão previsível e tão redondinho na forma de estar no papel de instrutor. Por mais que a gente se esforce ao máximo para fazer um trabalho bem feito, para ministrar uma boa instrução, quando a gente olha com franqueza a nossa forma de se comportar, a nossa forma de funcionar, a gente percebe que existem vários catrapos, existem vários colapsos, existem frontes assimétricas, gravatas, estóis, na forma também de um instrutor funcionar quando ele está tentando explicar para o lado de lá o que o lado de lá precisa fazer em situações mais apimentadas embaixo de um parapente. O esforço nos próximos vídeos é partilhar desses cafés, para a gente ficar mais atento, para a gente acordar para algumas coisas que até então a gente estava dormente. E isso a gente vai fazer nos próximos vídeos de uma forma bastante homeopática, Então a gente vai dividir esses temas de forma que fique fácil para quem está assistindo e assimilando aos pouquinhos quais são os grandes perigos, quando a gente fala em trinômio da segurança, quais são os grandes perigos da parte humana que facilmente se coloca em pane. É isso aí, gente. Até os próximos vídeos.